tenho feito a conhecer. Não me conheci, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e dê frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto eu em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Isso vos mando, que ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborrece a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Amém, irmãos? Se vós fosseis do mundo, o mundo o amaria o que é seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso que o mundo vos aborrece. Em Filipenses, que eu li antes, disse: a nossa cidade está no céu, de onde esperamos o Salvador, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, aqui está a tua igreja, Deus. Direciona, Deus querido Pai, minhas palavras, os meus pensamentos, para que, Deus querido Pai, possa conduzir a tua igreja, Senhor, a encontrar contigo naquele grande dia, onde tu vai vir buscar a tua igreja, onde o teu povo, Senhor, tem se preparado. Senhor, sempre alertando a tua igreja que aqui não é nosso lugar, Senhor. O Senhor tem preparado um lugar para nós, um lugar, Senhor, Deus querido Pai, de esperança, de justiça, de bondade, misericórdia, Senhor Deus querido Pai. Por isso o Senhor tem nos presenteado com esses atributos, ó Deus, aqui na terra, só para nos mostrar, Senhor, que o Senhor é bom. Deus querido, Deus amado, e a tua palavra nos mostra como o Senhor é tão bom, que o Senhor nos amou quando éramos inimigos teus, Senhor. Deus, teu Filho amado, Senhor, em resgate por nós, nos fazendo, Deus querido Pai, filiação em tua casa, nos adotando em tua família, Senhor, nos dando uma cidadania, Senhor. Por isso te agradecemos, ó Deus, que nessa noite, que o Senhor, Deus querido Pai, direciona nossas palavras, para que, Deus, esse povo possa continuar entendendo, Deus querido, Deus amado, que é tão bom de servir. Diante de tantas lutas, diante de tantas aflições, diante de tantas calamidades, Deus querido, Deus amado, o Senhor ainda continua trabalhando em prol daqueles que confiam em Ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a Bíblia vai dizer que não temos cidade aqui permanente. Isso lá em Hebreus, capítulo 13. A nossa cidade não é aqui, irmãos. A nossa cidade é no céu. Eu tenho dito isso, e muitas vezes a Paula fala bem assim: tu tem repetido isso muito na igreja. Eu falei bem assim: mas porque o Espírito Santo quer que venhamos sempre alertar o povo da igreja. Pedro vai dizer isso nas suas cartas. Ele diz: não canso de dizer a mesma coisa para vocês, né? Paulo vai dizer isso também no livro de Filipenses também, aos Filipenses, dizendo: olha, não canso de sempre alertar vocês as mesmas coisas. Por que isso, irmãos? Porque muitas vezes nós esquecemos de ouvir a palavra de Deus. Achamos que ela é muito prática, ou seja, eu recebi e a coisa vai acontecer. Não, é gradativamente. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra na nossa vida é fiel para terminar. É a vida de Cristo. Deus começou uma boa obra na minha vida e na tua vida. Ele começou uma jornada comigo e contigo, irmãos. A parte dele, ele já fez. Ele entregou a sua vida, ele morreu ali naquela cruz, ele nos justifica, né? Louvado seja Deus, como o César estava dizendo aqui, hoje eu tenho paz com Deus. E Romanos capítulo 5, Jesus vai dizer bem assim: se somos justificados por Deus, hoje temos paz diante de Deus. Hoje a paz de Deus reina em nosso coração, irmãos, porque somos justificados diante dele. Deus nos justifica dizendo bem assim: você é inocente, porque meu filho morreu no seu lugar e pagou a sua dívida. Hoje perante mim você tem paz. Eu tenho paz com você. Porque, irmãos, quando Paulo vai dizer isso, porque a Bíblia diz que éramos inimigos de Deus, não tínhamos paz com Deus. O que cai sobre a nossa cabeça, a Bíblia vai dizer que é a ira de Deus que paira sobre a nossa cabeça. Mas a Bíblia diz que Ele é tão benevolente, é tão grandioso, tão majestoso, tão cheio de misericórdia, irmãos, que Ele veio nessa terra e apresentou seu Filho.
Agora está Jesus aqui, diante dos seus discípulos, dizendo: olha, ninguém tem maior amor do que este, de alguém, do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Glória a Deus. Jesus está dizendo: ninguém tem maior amor do que esse. Ninguém tem, irmãos. Eu e você jamais daríamos a nossa vida em resgate por outra pessoa. Quem de nós atravessaríamos, sei lá, alguma bala perdida para tentar salvar um ente querido? Por mais que seja um parente tão próximo, a gente não faríamos isso. Mas Jesus disse: eu fiz. E quando vocês eram meus inimigos, quando vocês eram inimigos do meu Pai. E tudo isso, irmão, Jesus ele fez nos preparando uma cidade celestial, a qual, irmãos, a Bíblia não declara como é lá. Sabe por quê? Porque tudo é pela fé. Você tem de crer, você tem de acreditar, você tem de perseverar. Por isso que a Bíblia diz: olha, aquele que perseverar, irmãos, verá todas as coisas. É uma luta constante para chegar até lá, porque nós temos adversidades por todos os lados. Nós cantamos indo aqui: guarda o contato com o teu Salvador, firme nas promessas do Senhor. Nós vemos testemunho da nossa irmã Bia, nossa irmã Rose. Irmãos, os problemas sempre vão existir aqui na terra. Vou ser sincero para você, nunca vai parar. A Bíblia deixa bem claro isso. Jesus diz: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. A luta sempre vai continuar, irmãos. Jesus está dizendo que Ele deu a vida dele, irmãos, em resgate da nossa. Ele nos apresenta diante do Pai, dizendo: olha aqui, Pai, Ele me aceitou, aceite Ele também. Eu paguei um preço por Ele, Ele é meu. E Jesus vai dizer: vós sereis os meus amigos se fizerdes o que eu mando. Irmãos, Jesus ele morre por mim e por você, Ele paga a minha dívida e a tua dívida. Mas quando a gente não viemos fazer aquilo que Ele determina, não adiantou nada. Há uma reciprocidade de troca. Ele fez algo por mim e por você. E o que a gente tem feito por Ele? A irmã Rosa aqui disse aqui uma palavra que Jesus falou para ela, né? Eu tenho feito grandes coisas por você. Eu lembro do quadro uma vez que tinha... O cara era... Como que era? Os Moráveis, né, Paulo? Tinha um cara que ele viu um quadro, estava escrito bem assim no quadro: eu morri por você na cruz. E o que você tem feito por mim? Uma vez ele viu esse quadro, irmãos, e ele disse bem assim, sentiu o Espírito Santo ardendo no coração dele, ao ponto dele falar bem assim: o que eu tenho feito por Jesus? Jesus ele fez tanto por mim e por você. Ele morreu na cruz, Ele nos libertou, Ele nos preparou, né, uma cidade no céu. Ele nos fez, irmãos, filhos do Pai. Ele nos adotou dentro da família de Deus. Mas o que nós temos feito por Deus? Qual tem sido o nosso papel como cristão, né? De que temos feito por Ele? Jesus está dizendo aqui: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu mando. E muitas vezes nós não queremos fazer o que Deus manda, irmão. Queremos fazer o que nós queremos, determinamos em fazer. Paulo vai deixar bem claro isso daí, que muitas vezes tem alguns cristãos, irmão, estão levantando a sua casa espiritual com a sua imaginação, né? Ele vai dizer bem assim: olha, cuidado como vocês têm construído a casa espiritual de vocês. Alguns têm construído com pedras preciosas, com ouro, com prata. Mas alguns de vocês têm construído a casa espiritual de vocês com madeira, feno, né? Isso é combustão, isso joga no fogo, irmãos, ele queima rápido. É a obra que será queimada pelo fogo. Paulo diz: cuidado com a obra que vocês têm feito, porque dependendo do que vocês têm trabalhado em prol da salvação de vocês, ela pode queimar, ela pode ser destruída. Mas Jesus está dizendo bem assim: quando vocês fazem aquilo que eu mando, Jesus está dizendo bem assim, vocês constroem com pedra preciosa, com ouro, com prata. E essa obra, irmãos, não será destruída tão rápido. Muitas vezes a obra de Deus tem sido destruída no meio dos cristãos, no meio de hoje, porque a gente não faz a vontade de Deus.
Fazer a vontade de Deus, irmão, não é só entrar na igreja, sentar no banco aqui, orar, cantar os louvores, não. É o pão diário, é a sua vida diária com Deus. É constante, é uma luta constante. Eu estava vendo você aqui, César, quando você estava comentando de algumas coisas que você passou de ódio. Eu lembro que lá fora também, irmãos, eu também era um homem também raivoso, bravo. Meu irmão quando vinha pregar o evangelho para mim, escondido debaixo da cama, eu pulava pela janela para sair do outro lado, porque eu não queria ouvir Jesus falar de Jesus. Mas quando Jesus nos pega, não tem jeito de fugirmos. Quando eu vim para a igreja, irmãos, passei lutas maiores ainda. Primeira luta que eu passei, Satanás começou a colocar na minha mente que eu deveria ser um homossexual. Que eu gostava de mulheres, agora estava olhando para homem e desejando homem na rua. Eu cheguei na minha pastora a conversar com ela sobre isso daí. Ela falou: repreenda, é Satanás lançando certo. A nossa mente, irmãos, é bombardeada todos os dias. Jesus está dizendo: se vocês fizerem o que eu mando, vocês serão vitoriosos. Muitas vezes a gente não coloca isso, irmãos, no papel, sabe por quê? Porque a gente não quer aprender a palavra de Deus. Jesus diz: aprendei de mim que sou humilde, que sou manso, o meu fardo é leve. O fato de Jesus, irmãos, que Ele quer de mim, de você, é obediência. Ele não força nós fazermos nada, irmãos, que não seja agradável à sua palavra, mas Ele quer que sejamos obedientes. Passei numa luta constante, irmãos, mais de 6 meses orando a Deus, de joelho. E a igreja que eu aceitei Jesus, irmãos, era uma igreja boa. Da igreja que nós estamos hoje é diferente, é a igreja que orava. Era campanha a semana inteira. Era 1 hora de oração, de joelho ali. Era 1 hora. Era uma semana com campanha, uma semana não. Uma semana com campanha, uma semana não. A gente orava muito, até Deus me libertar disso. Nunca mais aconteceu isso. Um pouco mais para frente veio a depressão. Estou falando isso porque os irmãos entenderem, a nossa luta sempre vai ser constante, irmãos. A gente sempre vai passar umas lutas constantes. Por isso Jesus está dizendo: nosso lugar não é aqui, nosso lugar é o céu. Quando estivermos aqui na terra, irmãos, vamos passar luta, problemas, dificuldades, e Jesus vai estar conosco todos os dias, nos fortalecendo. Eu também cheguei a entrar em depressão também, quando eu comecei a trabalhar à noite. Arrumei um serviço para trabalhar à noite, 4 anos trabalhando nesse serviço à noite. Chegou um tempo que eu não queria mais sair de casa. Dentro de casa direto. Eu queria sair na porta de casa. Porque as pessoas me deixavam enclausurado, me deixavam doido. Eu queria ficar isolado. Esse tipo de seta, irmãos, vai acontecer sempre no meio do povo de Deus. Paulo está dizendo: cuidado com os dados inflamados do maligno. Utilize a fé, que é o escudo. Quando a gente começar a ser bombardeado, irmãos, por coisas que não estão diante da palavra de Deus, que Deus está dizendo para mim e para você, eu preciso mais de perseverança sua. Em quê? Em oração, palavra diária e buscando sempre a minha face. Essas lutas nós vamos passar, irmãos, se estivermos firmes no Senhor. Se estivermos firmes no Senhor. Jesus está dizendo: vós serei meus amigos se fizermos o que eu mando. Já vos não chamo como servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai os tenho feito conhecer. Quando estamos dentro da casa do Senhor, irmãos, a Bíblia, Jesus está dizendo bem claro para mim e para você: só vai saber o que Deus preparou para mim e para você. Jesus só vai nos revelar, irmãos, se estivermos preparados para estar na casa do Senhor. Jesus diz: vocês não serão mais servos. Aí eu vou revelar as coisas para vocês, porque agora vocês vão ser meus amigos. Muitas vezes, irmãos, estamos na casa do Senhor, estamos mais como servo, ainda querendo servir Deus como servo. E Deus está dizendo para mim e para você: eu sou pai. O filho, quando reconhece o pai, ele quer ter diálogo com o pai. E muitas vezes nós não temos parado, irmãos, para orar, para falar com Deus. Perdemos o contato. A fria espiritual já bateu já.
no meio do povo de Deus, no meio desses dias. Paulo vem alertando Timóteo, dizendo: Timóteo, dias, tempos serão difíceis.